A paz do Senhor Jesus, como você está? Espero que bem. Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu aprendi muito com a vida da minha mãe aqui na terra. Como vocês sabem, minha mãezinha foi morar com Deus. Mas algo que aconteceu na vida dela que eu quero compartilhar com você, que acontece na vida de muitas pessoas. Que minha mãe, ela tinha, um coração muito bondoso. Ela era muito boazinha. Um dia, minha mãe encontrou uma mulher, que ela virou amiga da minha mãe. E essa mulher entrou na casa da minha mãe, e ela começou a desejar tudo que a minha mãe tinha. E um dia, a casa da minha mãe era simples, mas era tudo arrumadinha. Minha mãe cuidava das coisas dela, só que minha mãe, ela tinha muitas amizades. Ela ia muito nas casas das pessoas, porque ela gostava de conversar demais. E essa mulher, ela começou a ir na casa da minha mãe. E ela começou a desejar tudo que a mãe tinha, tudo que as coisinhas que ela estava comprando, Tudo novo que ela estava comprando. A casinha nova que ela construiu, que ela escolheu os pisos da casa. Aí essa mulher tinha uma casa que é uma casa grande, mas era uma casa que não estava arrumada. E aí essa mulher falou assim: Eva, vamos trocar sua casa na minha? Nesse tempo, meu pai, se os irmãos não sabem, meu pai estava preso. E ele saiu da prisão. E nesse tempo, minha mãe tinha se separado dele antes dele ser preso, casou com outra pessoa e teve outros filhos. E aí, quando ele saiu da prisão, minha mãe voltou com meu pai. Só que aí, meu pai gostou da ideia de sair daquela casa, que foi uma casa que minha mãe construiu, com a presença de outra pessoa. E aí, nós fomos para essa outra casa, e essa mulher convenceu a minha mãe de trocar a casa dela, num lugar bom, um bairro bom, e foi morar num bairro afastado, perto de um lugar que as pessoas eram tiradas de lá, ganhavam casinhas, E essa mulher convenceu minha mãe. E aí essa mulher virou amiga da minha mãe, e ela começou a trocar as coisas de dentro de casa. A mãe entrou algo ruim veio com essa mulher de trocar suas coisas, achando que você tá fazendo o melhor, trocando por coisas velhas, porque são mais coisas, e você troca por suas coisas novas. E aí começou, meus irmãos. Depois que entrou essa mulher na vida da minha mãe, aí minha mãe conhecia outra pessoa, porque o que a palavra de Deus diz, que um abismo chama outro abismo. Pois é, o que Deus está dizendo para você: toma cuidado com quem você deixa entrar na tua vida, na tua casa. Pois é, aí minha mãe conheceu outra pessoa. E esse homem era casado com uma mulher, ele tinha uma casa num lugar só que tinha 3 terrenos. Vocês, olha só, vão escutando. E o inimigo fazendo com que minha mãe pensasse que estava ganhando nesses negócios. Mas na realidade era estratégia maligna para atingir a minha mãe. Porque Deus tinha um chamado na vida dela. Vocês estão entendendo como que o inimigo não brinca? Às vezes a gente brinca de ser crente, mas o inimigo não brinca de ser inimigo. Tome cuidado, porque o inimigo ele age quando a gente não vigia, quando a gente não coloca em prática os princípios que Deus nos ensina através da palavra dele. E aí a minha mãe, esse homem começou a conversar com a minha mãe, e aí na casa dele era uma casinha de madeira. Da madeira antiga, velha, não era uma casinha de madeira nova, bonitinha, era uma madeira velha, que já estava tudo estragado. Mas aí ele falou para minha mãe e para o meu pai, que era 3 terrenos que ele ia dar, 3 terrenos para a mãe, e aí ele ia dar 3.000 reais, ou era 2.000 reais na época, eu não me lembro, e meu pai ficou feliz porque, vou pegar o dinheiro na mão. E aí foi, meus irmãos, minha mãe começou. E ela trocou a casa dela boa por uma casa mais ou menos e parou numa casa pior. E aí, nessa situação, naquele lugar, parece que tinha demônios naquele local. E nesse período, desse tempo, o meu pai voltou a fazer as coisas que ele tinha parado de fazer porque ele encontrou Jesus na cadeia. Lá na prisão, foram lá e apresentaram Jesus, e ele entregou a vida dele para Jesus e se batizou, e saiu uma pessoa transformada de lá. Mas nesse período dessas trocas, meu pai foi na casa de alguém. Vocês estão vendo como a influência com as amizades, com as pessoas que você deixa entrar na tua vida. Eu me lembro como se fosse hoje. Meu pai saiu bem de casa, meu pai estava trabalhando, ele era pedreiro, tinha pegado uma grande obra, a nossa vidinha estava começando a melhorar, Uma vida tranquila, meu pai estava começando a pôr as coisas em ordem na nossa casa. E de repente,
meu pai saiu, foi na casa de um primo dele. E lá na casa desse primo, esse primo ofereceu bebida de novo pro meu pai. Meu pai disse que foi na casa desse primo que ele foi e estava tendo alguma coisa lá e ele bebeu. No momento que ele ponhou a cerveja na boca, ou a bebida que estava lá, não sei o que que era, ele começou tudo de novo, recair para os vícios novamente, começou a se embriagar novamente e voltou aquela mesma criatura antes de ir para a prisão e voltou pior. Porque o inimigo, ele não perde tempo, ele usa pessoas. Assim como Deus usa pessoas, o inimigo também usa. Toma cuidado com quem você deixa entrar na sua vida, na tua casa. Jesus, ele salvava as pessoas pelo caminho. As pessoas vinham até Jesus, e Jesus tinha uma palavra, mas Jesus caminhava. Jesus não ia lá e ficava naquele local onde que estava as festas, bagunça com os demônios. Ele tirava as pessoas e as pessoas tinham uma nova vida. As pessoas renunciavam e começavam a viver uma nova vida. Então, o meu pai começou tudo aí, essas coisas aí, novos vídeos aí, né, meus irmãos, que é grande. E aí, minha mãe foi para essa casinha de madeira. Quando chegou lá, ela descobriu, depois que fez a troca, que foi no cartório, resolveu tudo, né? E o homem foi lá para casa, e no final ele nem ficou naquela casa, pessoas que faz rolo, né, com o espírito aí, não sei. E aí, minha mãe ficou nessa casa, meus irmãos. E dali em diante, foi nessa época que meu pai se separou da minha mãe. Na cabeça dele, ele achava que as coisas, tipo, para pessoa honesta, mas na realidade era o inimigo. Para as pessoas honestas era mais difícil as coisas. Então, ele achou que se envolvendo com pessoas erradas ia ser melhor, ele queria que eu fosse junto com ele para uma cidade onde a gente morava. E aí eu falei não para ele. E ali naquele momento ele falou que não tinha mais filha. Eu já perdoei meu pai, meus irmãos. Deus já me levou até lá nessa cidade. Eu já perdoei ele, vi que essa vida não funciona. E Deus quebrantou meu coração e eu perdoei meu pai. E a minha mãe ficou nesse lugar sozinha. E aí, você sabe, começou pessoas a se aproximar dela. Porque essas pessoas começaram a entrar na casa da minha mãe começou a ir para casa dessas pessoas. E aí a casa da minha mãe ficou triste. E meus irmãos sofreram muito com isso. Por quê? Eu sofri muito, mas Deus quis me tirar de lá, mas eles ficaram e eles viram tudo isso. Eu creio que o Senhor Deus vai alcançar meus irmãos e eles vão se converter a Jesus. A minha irmã no culto fúnebre da minha mãe, ela reconciliou porque minha mãe conseguiu levar ela para Deus, porque minha mãe, ela entregou a vida dela para Jesus e começou a fazer a obra. Só que essa parte que estava já gravada no interior dela ficou. E essas pessoas que ela deixava, olha, meus irmãos, a gente fala de Jesus uma vez, duas vezes, a pessoa se converte se ela tiver um coração aberto a aceitar Jesus. Mas essas pessoas, Deus falava. Jesus falava através da minha mãe com essas pessoas, muitas vezes. Minha mãe falava de Jesus para essas pessoas, mas eles não queriam aceitar. Mas eles queriam ficar dentro da casa dela, trazendo as coisas ruins para a casa dela. Pessoas que faziam coisas erradas e ela permitia entrar na casa dela e ficar dentro da casa dela. Permitia meus irmãos conviver com aquilo lá. E o que eu quero falar para vocês, por causa disso, a minha mãe foi ficando doente. Ela parou de cuidar dela. Ela parou de cuidar da família dela. E ela começou a só olhar para fora. E esqueceu de dentro da casinha dela. Mas o que eu quero dizer para vocês, cuidado com quem vocês deixam entrar na casa de vocês. Muitas das vezes eu ouvi palavras que me entristeceram meu coração, porque Deus muitas das vezes falou para mim falar algo. E eu falava, mas eu via que magoava. Então eu parei. Então Deus começou a tratar eu também dentro do meu coração. Quando eu ia na casa da minha mãezinha, que eu mudei da cidade onde minha mãe morava, Deus quis assim. Quando eu ia lá, eu não falava de nada mais. Eu só conversava com ela. E ela começou a participar do círculo de oração, porque eu falei pra ela que eu participava do círculo de oração. Ela faz tempo que ela ia na igreja, que Deus derramou dons na vida dela e ela entregava tudo para as pessoas. Ela falava que tinha que entregar o que Deus estava dizendo para ela. E ela foi usada por Deus, eu creio nisso. Mas a vida dela física aqui na terra era difícil, porque ela não sabia dizer não. Ela não sabia dizer não. Então, quando as pessoas se aproveitavam dela, ela não dizia não. Ela não falava não. Minha mãe era uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa do coração tão grande, tão generoso. Mesmo sem ela ter na casa dela. Para ela era generosa, ela ajudava quem precisava. Mas só algo que Deus falou no meu coração.
Toma cuidado com quem você deixa entrar na sua casa. A partir daquela mulher que a minha mãe deixou ela entrar na casa dela, virou um rebuliço. Dali, um abismo chamou outro abismo. E outro abismo chamou outro abismo. E quando pensar que não, tinha aqueles milhares de pessoas dentro da casa da minha mãe se aproveitando das coisas dela. As coisas dela foi se trocando, foi pegando coisas com energia ruim, energia do mal, e foi colocando dentro de casa. E aquilo ali virou uma bagunça dos espíritos mal naquele lugar, sugando a energia dela. E ela faleceu porque ela estava fraquinha, porque ela não suportou uma infecção que deu no estômago dela. Entende? O corpo dela, os órgãos dela estavam fracos. Ela se enfraqueceu, adoeceu o corpo dela, porque ela olhava só para fora, esquecia de olhar para dentro. Quando Deus te incomoda com algo, não fique com vergonha de falar não. Porque Jesus falou, é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Se aquilo que você está dizendo sim, está te incomodando, está te corroendo por dentro, se levante, se posicione. Se posicione porque você é filha de Deus, você é filho de Deus. Se posicione e diga não. Na minha casa, quem manda na minha casa sou eu. Se você é casada, é você e seu marido. Se você tem a sua família, é você que é a líder da sua casa. Cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide dos seus filhos. Não esqueça dos seus filhos, porque estamos vivendo uma geração que as pessoas não querem cuidar do lar. As pessoas estão achando melhor viver uma vida de ilusão. Mas a vida maravilhosa é você sentar à mesa com seus filhos, com a tua família, se alegrar com eles, escutar o que eles têm a dizer para você. Hoje em dia as pessoas não têm paciência de ouvir o que os filhos querem falar. Estamos criando adolescentes frágeis, fracos, adolescentes carentes, crianças carentes, por falta de atenção dos pais. Pois é, o que eu quero dizer para você, que Deus colocou muito no meu coração. Cuidado com o que você deixa entrar dentro da sua casa. Cuidado, olha para sua família, olha para os seus filhos, porque o primeiro ministério de uma pessoa começa no lar. É no seu lar. Se alegre com as pequenas coisinhas arrumando a sua casa. Se alegre, se você é homem, em trazer a provisão para sua família. Se alegre no seu lar. Se alegre em estar no final de semana com a sua família, com seus filhos. Se alegre e cuidado com aquelas pessoas que você faz aliança, que você deixa entrar na sua casa, na sua vida, que deixa fazer parte da tua família. Ore a Deus. Se tem algo te incomodando, lança fora, porque a palavra de Deus diz, se você lançar fora o escarnecedor, a contenda vai embora, a destruição vai embora, entende? Deus está cuidando de você e eu quero compartilhar a palavra que Deus falou no meu coração. Ele falou essa palavra em Provérbios 30:15, que diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dada. Estas 3 coisas nunca se fartam. A quarta nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta d'água e o fogo que nunca diz basta. Pois é, quando você deixa, você abre brecha para o inimigo entrar, ele vai trazer. Se você abriu a porta para um demônio, os demônios vão entrar. Entende? Então você fecha a porta para o demônio e diz: essa casa é de Deus, essa casa pertence a Jesus. Cubra a sua casa de oração, porque nesse tempo que a gente está vivendo, é um tempo que o inimigo está agindo na cabeça das pessoas, na mente, no coração, tá adoecendo as pessoas emocionalmente, tá adoecendo a pessoa de dentro para fora. Quando a pessoa vai mostrar uma doença, o coração dela já tá triste, já tá magoado. Ah, o perdão, dê o perdão, perdoe. Fica livre disso, perdoe as pessoas. Se alegre com as pequenas coisas. Pois é, o que Deus queria falar com você é: cuidado com essas pessoas que só quer de você, só quer reter de você, só quer reter de você. A vida é uma troca de experiências boas e ruins, mas as ruins é para nos ensinar o que não fazer. Quando uma amiga sua, um amigo seu fala assim: olha, eu já passei por isso, mas tem de bom ânimo, porque isso daí a gente vence com Jesus. Você vai vencer, minha amiga, você vai vencer, meu amigo. Agora, quando uma pessoa chega na sua vida só para trazer destruição, contenda, fofoca, cuidado, porque isso aí leva à ruína, à destruição. Eu quero que você entenda e eu entenda que quando a gente diz não, a gente não tá magoando ninguém. A gente está cuidando daquilo que Deus entregou nas nossas mãos, pois os seus filhos é herança do Senhor. A tua casa é projeto de Deus. Amém? Deus te abençoe.